Corinthians foi até o sul do país para enfrentar o Internacional pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians não ganha do Internacional lá no sul do país, no Beira-Rio, desde 2016, sempre é perdendo o empate. E hoje, mais um empate, na minha opinião, na conta do árbitro. Árbitro frouxo, sem critério algum. E para constatar mais ainda essa minha opinião, ele deu esse pênalti aí no final do jogo, né? Nos últimos minutos, últimos segundos, já tinha acabado os minutos de acréscimo, e aí nos últimos segundos, um pênalti que para mim não foi, mas beleza, né? E com isso prejudicou, na minha opinião, o Corinthians. A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, falar aqui da escalação do Corinthians. Achei a escalação ruim, cara. Achei que o Dorival devia repetir a escalação do último jogo, que foi contra o Flamengo, onde o Corinthians jogou muito bem. Claro que tem alguns desfalques, né? Como o Yuri Alberto, que jogou o último jogo desse jogo, estava suspenso. Mas ele colocou ali o Kaká como o titular, zagueiro titular, que inclusive foi quem cometeu o pênalti no lugar de João Pedro Tchoca. Colocou o Hugo, que era lateral esquerdo de origem, ele colocou ali no meio de campo para fazer um segundo volante. É, Foi mais ou menos, né? Ele fez um gol que foi invalidado. O Rian e o Vitinho. O Vitinho jogou muito bem. E foi o encontro novamente ali da família Dias, né, com o Corinthians, a família Dias que vinha treinando o Corinthians até mais ou menos a metade desse ano, foi campeão com o Corinthians esse ano ainda, e foi o primeiro reencontro dele com o Corinthians. Beleza, então o primeiro tempo aí eu acho que o Inter começou assustando, né, logo no início, o Inter começou um pouquinho melhor por estar jogando em casa, devia ter essa atitude mesmo, mas antes dos 10 minutos ele, o cara, Guinegão, mano. Ele, a esperança do Corinthians. Tá jogando melhor que o Alberto, o garoto que veio da base aí. Abre o placar. Num belo cruzamento do Mateuzinho. Depois do gol, né? O Corinthians ficou um pouco mais perigoso. O Corinthians saiu mais para o jogo, não esperou tanto o Internacional. E aí o Hugo amplia aos 25 minutos com a assistência do Breno Bidon. Porém, o gol foi anulado por aquela coisa que é centímetros, né? Um fio de cabelo já dá impedimento hoje. Então, o gol foi anulado e aí o Corinthians começou, né? Continuou, na verdade, tentando, assim como o Internacional. Aos 39 minutos, o Internacional empata numa jogada ensaiada, bola parada, ensaiada, a defesa do Corinthians dormiu, porque numa jogada ensaiada ninguém vai adivinhar. E aí o Inter empata, porém o gol foi anulado também por conta de impedimento. Ali o cara estava atrapalhando a visão do goleiro. E aí o árbitro, esse árbitro sem critério algum, e é pernambucano, invalidou o gol. No segundo tempo, o Corinthians começou com um pouquinho mais de dificuldade aí de saída de bolas, né? O jogo ficou mais aberto. Eu acho que os dois times continuou tentando. Acho que o Corinthians um pouquinho mais defensivo, que estava levando a vantagem no gol, e o Inter saindo mais para o jogo. Um perde e ganha dos dois lados, né? Eu acho que a metade, assim, ou o segundo tempo inteiro todinho foi isso, né? Um perde e ganha dos dois lados, são passes errados. Tecnicamente, foi muito fraco o segundo tempo, muito abaixo. E aí, no último ato, no últimos segundos finais, pênalti para o Inter, né? Que, como eu falei no início, um pênalti para mim escandaloso, sem o Kaká até toca num cara, mas sem impacto algum. Ele já estava caindo. A perna de apoio do cara, ele meio que se jogou para trás. Claro, um jogador experiente faz isso para ganhar pênalti e colou, né? Nesse árbitro aí frouxo. Mas, no geral, assim, acho que as considerações foi um bom jogo do Vitinho, né? Que ele começou mais um jogo como titular, como não vinha acontecendo. Também devido aos desfalques, fora Memphis, Garro e Yuri. Colocou o Vitinho aí que fez uma grande partida. Espero que ele continue jogando assim para ajudar o Corinthians. E foi isso, mano. Foi um jogo que, no final das contas, deixou o torcedor corintiano bem irritado por conta desse pênalti final aí, né? Mas não há nada o que fazer e com isso o Corinthians permanece aí na 13ª posição do Campeonato Brasileiro com apenas 26 pontos. Próximo jogo vai ser contra o Mirassol dentro de casa. O Corinthians tem a obrigação de ganhar esse jogo para poder ali subir algumas posições na tabela. E é isso. Se você assistir ao jogo, comenta aí o que achou. Segue nós no canal Passe pra Gol e tamo junto. Vai, Corinthians!